Vamos começar então respondendo as perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta que é muito interessante de uma pessoa que pede para não ser identificada, de Sabará, Minas Gerais, e ela pergunta o seguinte: quer saber se pode emprestar sua barriga para que sua irmã possa ter um filho, pois sua irmã já tentou várias vezes e não conseguiu. Ela quer saber se ela pode ajudar a irmã, ok? Será o óvulo da irmã, somente será gerado dentro dela. Bom, a igreja não concorda com isso. A igreja, primeiro, para se fazer esta inseminação artificial do óvulo da sua irmã em você, é preciso fazer inseminação artificial. E a igreja já não concorda com inseminação artificial. A igreja ensina que o filho tem que ser gerado pelos seus pais, pai e a mãe, no ato sexual, que a igreja chama de ato fundante da vida, ok? Se você quiser verificar isso no catecismo da igreja, eu vou dar inclusive aqui qual é o parágrafo que você pode, depois, na sua casa, pegar o catecismo e olhar com mais detalhe, né? Então, parágrafo 2376 e 2377, 2376, 2377, o Catecismo da Igreja ensina o seguinte: não podemos fazer nem inseminação artificial, nem útero de aluguel, tudo isso não está de acordo com a vontade de Deus. A fundamentação de tudo isso, teológica, bíblica, antropológica, você pode ler um pouco no Catecismo da Igreja. Aqui não dá tempo de eu explanar tudo, ok? Em resumo, a igreja diz o seguinte: a criança deve ser gerada, ela tem o direito de ser gerada pelos seus pais, no ventre da sua mãe, aquela mesma que deu a ela o óvulo, não é? E a concepção. Muito bem, vamos à pergunta: por que a igreja tem tão poucos padres exorcistas na atualidade? É verdade que a igreja, no passado, tinha mais padres exorcistas. É interessante, quando o povo vive a fé católica, vive a fé, né, as manifestações diabólicas são poucas, muito poucas. Mas quando começa a voltar o paganismo, quando o povo deixa de rezar, começa a viver as práticas imorais, crescem os casos de manifestação diabólica. E nós estamos notando que hoje acontece isso muito, especialmente na Europa. Tanto assim que há muitos padres exorcistas hoje na Europa. E aqui também no Brasil, alguns bispos já estão designando padres exorcistas. Então, tudo é uma questão de necessidade, não é? O exorcismo é uma coisa rara. O demônio possuir uma pessoa completamente, a ponto de ser preciso fazer o rito do exorcismo, que só um padre autorizado pelo bispo pode fazer, de acordo com o Código de Direito Canônico. Então, os bispos têm indicado nas dioceses, né, padres que são exorcistas. Eu tenho visto que esse número tem crescido, não é? Exatamente por necessidade. Bom, sou casado e descobri que sou pai em um outro relacionamento que tive e a mãe nunca me procurou e ainda não fui procurá-la. Isto é pecado? Bom, descobriu que tem um filho num outro relacionamento, a mãe dessa criança não o procurou, ele também não procurou, quer saber se é pecado. Bom, o pecado foi ter o relacionamento fora do casamento, o que é chamado de adultério. Então, aí é um pecado. Se você já era casado e teve esse relacionamento fora do casamento, evidentemente, aí aconteceu um pecado que você precisa se confessar, se arrepender. Agora, se você gerou uma criança, eu penso o seguinte: essa criança precisa conhecer o seu pai. Porque é uma judiação uma criança ficar no mundo e não conhecer o pai. Então eu penso o seguinte: seria muito bom se você pudesse contar para sua esposa legítima que você teve esse problema lá no passado, não é questão de infidelidade atual, é do passado, e você pedir à tua esposa que compreenda isso e que inclusive compreenda que você precisa dar a esta criança
a paternidade. Ou seja, essa criança precisa ter o nome do pai, essa criança precisa ter a assistência do pai, mesmo que você não vá conviver com a mãe dessa criança, evidentemente, você é casado com outra pessoa. Mas eu penso que o reconhecimento paterno, inclusive isso é lei. Hoje, com o DNA, se detecta facilmente quem é pai de quem. Então, a lei obriga, inclusive, que se reconheça a paternidade e a criança tem os direitos de filho, inclusive direitos de herança e etc. Portanto, eu penso o seguinte, vale a pena, né, é de acordo com a fé católica, você fazer esse reconhecimento. Bem, aí a mesma pergunta, eu vou aqui para uma outra pergunta que já chegou aqui também por telefone. A pergunta é da Maria, que é de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Pergunta o seguinte: são dois São Josés, um que é pai de Jesus e outro que é São José operário? Não, não é, Maria. São José é um só. Apenas São José tem duas festas. Alguns santos na igreja têm duas festas. São José tem a festa de 19 de março, que é a festa de São José, esposo da Virgem Maria. Por que esposo? Porque Deus escolheu São José para ser esposo de Maria. São José queria ir embora, né? Quando viu Maria grávida, por obra do Espírito Santo, não sabia. O anjo disse: não, José, não temas receber Maria por tua esposa. Então a igreja celebra essa festa de São José, esposo da Virgem Maria. E depois, São José operário, porque Jesus trabalhou como operário, né? E aprendeu com São José. Então, 1º de maio, festa de São José operário. Mas é o mesmo São José. Veja, São Pedro tem duas festas, São Paulo tem duas festas. São Paulo e São Pedro são celebrados dia 29 de junho, mas São Paulo é celebrado também 25 de janeiro, o martírio de São Paulo. E Nossa Senhora, por exemplo, tem muitas festas, não quer dizer que sejam várias Marias ou várias Nossas Senhoras, não, é a mesma pessoa que recebe festas distintas, ok? Outra pergunta: meu noivo e eu vivemos em castidade. Que bom, que bom. Vamos à missa e comungamos, mas porém nós dormimos juntos, mas sem ter intimidade. Estamos pecando, isso é errado. Olha, eu fico admirado. Fico admirado de vocês serem noivos, dormirem juntos e não haver aí nenhuma atividade. Eu comparo isso a mais ou menos você pegar uma palha bem seca, acender o fogo bem embaixo e não queimar. É a comparação que eu faço. Olha, você está perguntando se é errado. É errado, sim. Só devem dormir juntos, na mesma cama, marido e mulher. Ok? Ou então, não sei, a mãe com o filho, o pai com o filho e tal. Mas, sabe, gente, é questão de aquilo que Jesus disse: vigiai e orai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. A gente não pode abusar da nossa carne, né? É muito bonito que vocês sejam noivos, vivam a castidade. Então, para preservar isso que é tão bonito até o casamento, então não vivam esse perigo para a castidade de vocês, tá bem? Meu esposo saiu de casa e mora com outra mulher há 8 anos. O casamento pode ser considerado anulado? Veja, eu já tenho explicado aqui e eu explico de novo. E eu peço até paciência para as pessoas que já ouviram isso, né? Porque de repente as pessoas que estão ouvindo pensam: lá vai a mesma pergunta de novo. Eu queria explicar o seguinte: olha, é uma questão até de caridade. Porque uma pessoa que está fazendo essa pergunta, se ela está fazendo, é porque ela não assistiu o outro programa onde eu já expliquei isso. Então eu peço a tua paciência de ouvir eu explicar de novo, para que esta irmã, este irmão, não fique sem a resposta que precisa ter. Entende? Então, se eu repetir aqui alguma resposta a alguma pergunta que já veio ao programa, eu peço a tua paciência, tá bem? Então, ela pergunta se o casamento pode ser declarado nulo. Veja bem, para que um casamento seja declarado nulo pela igreja, o motivo tem que ter sido antes do casamento. Não é alguma coisa que aconteceu depois do casamento. Então, o adultério é algo que acontece depois do casamento. Então, se o casamento valeu, ele valeu. O adultério que acontece depois não vai anular um casamento que valeu. Você entende? Então,
O adultério não é objetivamente motivo para declaração de nulidade. Veja que algumas igrejas protestantes aceitam, os ortodoxos aceitam, mas a Igreja Católica não aceita. Agora, veja bem, um adultério, embora ele não seja motivo objetivo de nulidade, ele pode ser indício de quê? Vamos supor o seguinte, a pessoa adulterou depois de casado, mas com uma pessoa que ele já conhecia antes de casar. E que já tinha, quem sabe, algum relacionamento. Aí, você entendeu? Aí sim caracteriza um motivo antes do casamento que possa levar os juízes, os 3 juízes do Tribunal Eclesiástico, dizer esse casamento aqui é nulo, foi nulo. Por quê? Porque essa pessoa prometeu fidelidade, mas na verdade ela já tinha uma segunda intenção que agora se concretizou no adultério. Você entendeu? Então é por isso que o tribunal da igreja tem que analisar o caso. Então, o que eu sugiro a você, que fez essa pergunta, que você entre com o processo no tribunal. O tribunal vai dizer se houve algum indício de nulidade ou não e vai analisar a questão. Certo? Bom, meu irmão já há alguns anos é evangélico e me perguntou por que Jesus nunca chama Maria de mãe na Bíblia, mas a Bíblia chama Maria de mãe de Jesus. Prestem bem atenção, a Bíblia não chama, ele está dizendo ali que Jesus, né, nunca chama Maria de mãe, Jesus não chama, mas a Bíblia chama, a mãe de Jesus, né? Então, fica bem caracterizado isso. Segundo, fiquei sem saber o que responder, se puder me ajude. Veja, por que Jesus chama a sua mãe de mulher? É uma coisa muito bonita teologicamente. Porque lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, aparece aquela mulher do Apocalipse, que vai esmagar a cabeça da serpente. E lá no Gênesis, capítulo 12, ou melhor, no Apocalipse, capítulo 12, aparece aquela mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, como um pedestal, e as 12 estrelas na sua cabeça. A mulher do Gênesis e do Apocalipse. Então, quando Jesus olha para a sua mãe e a chama de mulher, ele está apontando quem é a mulher do Gênesis e quem é a mulher do Apocalipse. Ela. E a Bíblia deixa claro que Maria é mãe de Jesus. Aos pés da cruz de Jesus, João 19, 25, estava Maria, a sua mãe. Está aqui, acabou. O evangelista São João deixa claro. E outras passagens. E a passagem mais bonita que eu acho é aquela quando Maria visita Santa Isabel, e Santa Isabel diz para ela: a que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Olha, gente, quando o judeu fala Senhor, ele está dizendo Deus, porque o judeu não usava a palavra Yahvé, nós sabemos disso, ele trocava a palavra Yahvé pela palavra Adonai, que se traduzir para o português vai dar meu Senhor. Então, quando Isabel diz para Maria que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor, ela está dizendo da visita da mãe do meu Deus. É exatamente isso. Bom, gostaria de saber se uma pessoa com uma mágoa profunda pode receber a Eucaristia. Bem, vamos distinguir mágoa de ódio, de desejo de vingança, de negativa de perdão. Ficar magoado, todos nós podemos ficar magoados, sem culpa. Chega uma pessoa para você, te ofende, te calunia, não é? Você fica magoado. Agora, qual é a sua reação? A sua reação é de manter ódio em relação à pessoa, é de ter desejo de vingança, é de você não querer perdoá-la, aí você não pode comungar, entendeu? Mas se for só mágoa, só ressentimento, mas você perdoa a pessoa, não tem ódio da pessoa, né? Então você pode comungar. Então distinga a mágoa do ódio, do ressentimento, do desejo de vingança, do desejo, certo? Gilson Souza pergunta o seguinte: professor, sou católico, estou fazendo curso de psicanálise,
O que você acha? E vou fazer também PNL, deve ser a programação neurolinguística, né? E hipnose. A igreja é contra? Ô Gilson, a igreja não é contra a psicanálise, nem a hipnose, ok? Porque tem fundamentação científica. Agora, o que a igreja recomenda muito é o seguinte: tome cuidado. Tome cuidado para que esses profissionais sejam realmente habilitados e capacitados. Então, a psicanálise mexe com a nossa cabeça, com o nosso consciente e com o nosso inconsciente. Então, um bom psicanalista pode te ajudar. Entende? A mesma coisa é a hipnose. A hipnose mexe com o seu inconsciente. Então, o profissional que faz a hipnose tem que ser um profissional muito capacitado, habilitado, profissional, para não te prejudicar. Então, é recomendável. Meu pai dizia assim, não é? Prudência, caldo de galinha e água benta não faz mal para ninguém, né? Então, se você tiver dúvida, é melhor você ter prudência, né? Prudência, não fazer, ok? É melhor assim. É possível uma mulher deixar seu casamento para tornar-se freira? Já houve na história da igreja. Mas aí, veja bem, é preciso que os dois queiram isso. A mulher não pode decidir assim, não, vou deixar meu marido e vou ser freira, e o marido quer continuar casado com ela. Não pode. O que já houve na história da igreja, por exemplo, Raissa Maritain e Jacques Maritain, né? Um casal franceses, casados, não tinham filhos, eles pediram ao Papa autorização para se separarem fisicamente. Veja, o matrimônio continua, porque o matrimônio não tem motivo para ser declarado nulo. Foi um matrimônio válido, é válido. Mas eles pediram a separação física e ambos foram para mosteiros diferentes. Ele para um mosteiro de homem, ela para um mosteiro de mulher. Então, é possível, desde que os dois queiram. Agora, não abandone seu marido, sem que ele concorde com isso, entendeu? Muito bem. Professor, vivo com a sensação de que tenho uma maldição na minha vida. Como saber e o que fazer para acabar com isso? Maria Alice Martins de Oliveira. Ô Maria Alice, sensação é uma coisa, realidade é outra. Olha, muitas vezes nós somos movidos por, pelo sentimento, pela sensação, entende? Você sabe que existe um negócio chamado placebo, né? Placebo é um remédio de mentirinha. O médico pega um remédio feito com uma pílula feita de trigo, um pouquinho de açúcar e dá para a pessoa como se fosse um remédio. E a pessoa bebe e fica curada. Porque ela estava sugestionada que estava doente, não estava doente, então o médico dá um placebo para ela. Eu não estou dizendo que os médicos façam isso, não. Eu estou dizendo que isso é possível de ser feito. Então, você está dizendo aí que você tem a sensação de que é amaldiçoado. Não, tire isso da sua cabeça. Você é batizada, se você se confessa, se você comunga, tira da sua cabeça isso. Entende? Se você tem alguma dúvida, vá a um sacerdote, peça a um sacerdote para que te dê uma bênção para tirar de você qualquer resquício aí de sensação, de, não sei, de sugestão, ou até de algum mal que possa haver, e acabou. Agora, não fique pensando mais nisso. Louve a Deus pela sua vida, viva para Deus, não fique pensando, não dê margem a essa sugestão, nem a essa sensação. Não faz bem para você. Olá, estou afastado da igreja há 7 anos por excomunhão devido a um pecado grave e mortal. Olha, o único pecado grave e mortal que eu sei que gera a excomunhão automática é, por exemplo, o aborto, ou então agredir o Papa, ou então profanar a Eucaristia. São alguns pecados graves que a pessoa é excomungada. Bom, mas ela não disse ali, vamos tocar em frente. É possível retornar à vocação e minha vida cristã católica, apostólica? Não tenha dúvida. A excomunhão, gente, não é uma pena irreversível, não. A excomunhão é um castigo. Como, por exemplo, o seu filho faz uma arte,
está brincando com todo mundo, com os outros amiguinhos, você fala, ó, você vai de castigo lá para o quarto meia hora, até eu tirar você de lá. A excomunhão é isso. A igreja exclui a pessoa da comunhão e coloca ela num castigo. Como que numa prisão, vamos dizer assim. Mas se ela se arrepende, a comunhão não é para mandar a pessoa para o inferno, não, a excomunhão é para que a pessoa se arrependa. Que burrada que eu fiz, eu agora não estou mais na igreja porque eu fiz essa coisa errada. Então eu vou lá pedir perdão para a igreja, vá ao sacerdote, conte. Se você estiver arrependido, não quiser mais fazer aquilo, o sacerdote vai levantar a excomunhão, ou seja, vai te reintegrar à igreja, e você pode aí confessar, e você pode voltar à sua vida apostólica, ok? A igreja é mãe. Mãe nunca mata um filho seu, tá certo? Pelo menos não deveria fazer isso. Os discípulos veneravam Maria, sem dúvida que veneravam. Não adoravam, não. São João levou Nossa Senhora para viver com ele em Éfeso. Nós temos aí, já no primeiro século, os documentos que falam, né, do respeito, do amor dos apóstolos para com Nossa Senhora. Inclusive, toda a tradição da Assunção de Maria vem de quem? Vem dos apóstolos. Né? A igreja tinha, inclusive, em muitos lugares, a festa chamada da Dormitio. Que era a festa da dormição? A festa da dormição de Nossa Senhora, a morte de Nossa Senhora como um sono do qual Deus a ressuscitou e a levou para o céu. Então é claro que toda a tradição da igreja que vem dos apóstolos tem essa veneração à Virgem Maria.